Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Todos temos ouvido falar que Israel é o relógio espiritual do mundo. E isso é absolutamente verdade. Se você desejar saber detalhes sobre a volta do Messias, precisa estar atentos aos sinais dos acontecimentos mundiais relacionados com Israel. Existe sim uma promessa de Deus para com os ramos naturais, e certamente ainda há um remanescente que será salvo, mas eles serão salvos pela fé no verdadeiro Messias de Israel. Inclusive este ano houve um boato que o terceiro templo já havia iniciado a construção, mas foi esclarecido que ainda não há um projeto iniciado. Vocês podem ver aí no fundo que não há novo templo em Jerusalém, tudo não passa de boatos e de lenda urbana. Apenas se sabe que os preparativos para a construção do terceiro templo estão todos prontos. E há uma grande expectativa dos cristãos em relação a essa construção, já que a queda do templo foi profetizada por Jesus, como está escrito em Mateus 24:2. Jesus, porém, lhes disse: "Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." E até mesmo a porta dourada no qual entrou o Messias, na Cidade Santa, está fechada. A porta dourada, também chamada de Portão de Ouro ou Portão Dourado, ou Portão da Vida Eterna, é um dos 8 portões das muralhas da antiga cidade de Jerusalém. É o mais antigo dos 8 portões, sendo que ele era usado nas épocas antigas como passagem direta para o Monte do Templo. O portão foi fechado em 1541 por ordem do sultão otomano Solimão. Segundo a tradição judaica, seria por este portão que o Messias profetizado no Antigo Testamento iria utilizar para entrar na cidade. Não se trata apenas de tradição, pois o próprio profeta Ezequiel narra uma revelação surpreendente sobre esta porta dourada, onde ele profetiza que após a passagem do Messias, essa porta seria fechada. As 2 barreiras foram construídas na tentativa de impedir o cumprimento desta profecia. O que o sultão Solimão não esperava é que, selando com pedras a porta do caminho do Oriente, em 1541, ele cumpriu literalmente essa profecia. Está em Ezequiel 44. "E o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. E então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o Oriente, a qual estava fechada, e disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, e não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso ela permanecerá fechada." Ezequiel 44, 1 e 2. A porta foi fechada porque o Deus de Israel entrou por aquele caminho. Essa é uma das revelações mais magníficas e que prova que o Messias de Israel já veio. E agora há um relógio espiritual marcando o seu maravilhoso retorno. Veja o que o apóstolo João nos alerta profeticamente acerca deste momento. "Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido no mundo, pelo que conhecemos que é a última hora." 1 João 2,18. O relógio espiritual seria uma falsa paz e a reconstrução do terceiro templo, que marcaria a manifestação do falso Messias a nível mundial. O grande problema para a construção do terceiro templo é que o local para a construção seria onde se localiza a mesquita muçulmana. Alguns anos atrás, um grupo de visitantes judeus que visitavam o Monte do Templo informaram ter visto as vigas antigas do templo sendo usadas como lenha pela comunidade árabe. Então, como é que se poderia resolver este grande dilema? Se remover a mesquita e se iniciar a construção do terceiro templo? Não sabemos, mas tudo faz parte de um enigma de Deus. E isso certamente está inserido neste acordo de paz que eles estão tentando estabelecer há muitos anos. De acordo com as notícias oficiais, os árabes ainda negam a existência de templo judaico no Monte do Templo e continuam escavações no local não autorizadas, destruindo as provas da presença de um templo judaico no local. Por isso que o Monte do Templo é um local que já houve bastante conflitos. O Instituto do Templo é uma instituição responsável pelos tesouros do templo, peças que não foram vistas há mais de 2000 anos. Além de muitas peças originais
O Instituto do Templo confiou a rabinos, estudiosos e cientistas, além de outros especialistas, para recriar vários elementos do antigo templo. Entre os utensílios estão a roupa do peitoral Kohen Gadol, do sumo sacerdote, juntamente com instrumentos específicos para oração, assembleia sagrada e adoração musical. Isso inclui o shofar prateado, chifre de carneiro, usado para os dias de jejum, e shofar banhado a ouro para soprar em Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico, além da menorá de ouro com suas 7 lâmpadas, que representam os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. O Instituto do Templo é inteiramente dedicado à reconstrução do terceiro templo no Monte do Templo. Porém, há ainda este grande obstáculo para que esse objetivo seja alcançado: a presença das 2 estruturas islâmicas que ocupam agora o local, a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Então é isso, vamos então ficar atento para as notícias relacionadas a Israel, pois o relógio está quase batendo meia-noite e as virgens prudentes devem estar atentas para que as suas vasilhas não fiquem sem azeite. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seus comentários e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.